E isso define uma igreja. Então, essa coisa da missão, ela é muito relevante para aqueles que estão nos vendo aqui agora, líderes, pessoas que estão em formação de uma igreja, ele tentar definir com clareza isso. Isso é muito bom. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, gente, a gente tem um momento aqui no nosso podcast, Apóstolo, que a gente chama de momento ex-mission, né? Que é justamente onde a gente começa a entrar no assunto que a gente já entrou, porque acho que a gente entrou, né? de sola e isso foi maravilhoso. Mas eu vou voltar um pouquinho e depois a gente emenda na ex-mission, mas, bom, a gente viu aqui, o senhor é estudioso de Israel, de Jerusalém, de hebraico, enfim, e a gente está vivendo aí um momento que, né, acho que hiper relevante agora dessa guerra, né, entre Israel e o Hamas. E eu queria, assim, que você pudesse contextualizar um pouquinho para a gente, né? Qual a sua visão a respeito do que está acontecendo com o momento que a gente vive agora, né, como igreja? Isso tem a ver com o fim dos tempos? Não tem a ver com o fim dos tempos? Qual a leitura que o senhor faz disso? A gente está vivendo um tempo... tem coisas que eu nem preciso falar, mas eu vou só falar para poder, assim, construir aqui uma base da nossa conversa. Todo mundo está vivendo, percebendo esse instante que não dá para comparar nada no nosso tempo de história, né? Por mais que a gente viu histórias sobre Israel na Bíblia, a gente está quase vivendo um tempo bíblico, né? Eu fui levado lá em Ziclag, quando Davi chega de uma batalha e sequestraram todas as famílias dos valentes, levou, queimar a cidade, e até Davi chorou. Até Davi, o pessoal queria apedrejá-lo, porque é como se isso fugisse completamente do controle. Essa notícia me desequilibrou. Eu vou a Israel, quando eu cheguei na 40 vezes em Israel, eu parei de contar. Então, eu já fiquei tempo em Israel, eu já fiquei estudando, eu já peguei carro, dirigi em todo Israel. Já tive em conflitos lá, algumas vezes. Eu estou embarcando hoje, o conflito começando, a caravana vai e voa. Mas nada comparado ao que está acontecendo. Meus amigos de Israel disseram, olha, não venha, não tem como, não é. E nunca disseram isso para mim. Agora, as comparações, a questão do apocalipse, a questão da escatologia, bugou a escatologia. Me perdoe os teólogos de plantão aí. Eu não tô querendo conectar nada com nada. O final dos tempos, ok. Tudo bem, estou dentro disso. Agora, quando a gente estuda a escatologia da guerra do Armagedon, quando a gente o arrebatamento da igreja, seja aquele que crê que a gente vai passar a tribulação aqui, ou não vai passar a tribulação pré-milenista, pós-milenista, para mim bugou todo mundo. A gente está ainda assim... eu me coloco como teólogo, a gente está assim, só olhando e peraí. O que vai acontecer? Lembra quando a pandemia começou? Entrou um monte de gente na internet começando a tentar falar alguma coisa. Eu fiquei calado, eu falei, gente, muita desculpa, estão falando de nada, ninguém está sabendo. Não, porque a igreja vai passar isso, a igreja... Ninguém sabia, na verdade ninguém sabia. A gente estava tentando, depois de uns dias que a gente começou a ver que a ficha caiu, a gente começou a discernir. Eu diria para vocês que não é exatamente o que aconteceu, ou seja, tem um projeto muito maior do inimigo contra Israel. Isso aí, para mim, é só um começo. Isso aí vai se estender muito tempo. Eles mexeram numa maneira que não deviam mexer. Eles querem provocar uma guerra de fato. Eles não estão nem aí com as consequências que vão ter. Eles querem que os países venham contra Israel. Quando eu fiz universidade hebraica, tem 14 anos. Eu tinha feito 40 anos de idade. E eu decidi ficar 21 dias lá na Universidade Hebraica estudando. E alguns professores foram ex-militares, foram comandantes reformados do exército, e eu fiquei abismado com o poder bélico que Israel tem. Então eu diria que eles não colocaram para fora nem 10% do que eles são. Que eles realmente vão ter uma resposta muito séria. Só que Israel segura isso por muito tempo. Eles evitam, porque vai ter uma polêmica mundial. Só que eles não têm como não responder. E uma consequência, né? Hoje o Hamas, o Hezbollah, ISIS, o Talibã está querendo passar pelo Irã, está querendo entrar. Hoje nós estamos percebendo o seguinte, é como se eles colocassem, daquelas guerras antigas, estão colocando-os para morrer primeiro e depois os países vão entrar contra Israel. Agora, eu estou aqui não exatamente afirmando isso. Eu estou dizendo que não tem como esse ataque ter sido só algo tão assim, aconteceu, acabou. Existe uma estratégia muito maior para derrubar Israel de vez. E se eles não forem atentos a isso, eles podem ser pegos de surpresa nesse contra-ataque irado, porque mataram crianças absurdamente.